João capítulo 20, versículos 21 e 22, que diz assim: Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, vamos entrar. O batismo com o Espírito Santo, tá? Ele, podemos dizer que ele é uma promessa confortadora aos cristãos, né? Nós vivemos num mundo tão conturbado, né? E por isso todos nós devemos buscar esse batismo, pois somente cheios da plenitude do Espírito Santo é que nós podemos vencer muitas vezes as tentações que nos rodeiam. É quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né, que nós conseguimos então resistir às tentações, às ciladas que o inimigo envia todos os dias muitas vezes na nossa porta. Tem um louvor, né, a pessoa andou fazendo umas besteiras aí, mas se consertou. E é uma grande verdade o que ele fala, que todo dia o pecado vem e me chama. Mas nós temos que escolher sermos guiados e direcionados pelo Espírito Santo, né? Da mesma forma que o batismo nas águas é um sinal visível do arrependimento e salvação, né? de renascimento, o batismo no Espírito Santo também é um sinal de que aquela pessoa se arrependeu dos seus pecados e é salva, né? E permanece em Cristo, né? Então, ou seja, você está recebendo, né, o batismo com o Espírito Santo e através do testemunho da sua vida, né, o testemunho dos seus frutos que o cristão produz, isso é um testemunho de que ele é uma pessoa, que era uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Então, ou seja, como que você sabe que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela tem o batismo com o Espírito Santo, pastor? É através dos frutos que ela produz. Os frutos que a vida que ela produz, que você vê na vida daquela pessoa. Porque ou seja, a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, a vida dele muda totalmente. Muda, né? Por quê? Porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é revestida também, ela recebe um revestimento com, vamos dizer assim, o poder de Deus. É como se ela fosse revestida pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É uma coisa assim, na verdade, é um pouco de Deus na sua vida, né? Exatamente. Então, você está sendo revestido do poder de Deus. Você está sendo revestido ali, não é? Do poder de Deus. O próprio Jesus, quando ele fala, olha, ali, quando ele sopra, ele está falando, ele está dando o quê? O Espírito Santo para os apóstolos, para os discípulos. E isso você entende como um batismo no Espírito Santo. Eles não poderiam começar a boa obra sem o Espírito Santo. Vamos fazer uma pergunta, então. Isso aqui, esse recebimento do Espírito Santo, aqui no caso está no livro de João, capítulo 20. Isso. Esse dia no finalzinho do ministério de Jesus, né? No finalzinho, ali, depois da ressurreição já, né? Depois do sacrifício, depois da ressurreição, tudo mais. Então Jesus estava preparando para subir já, né? Sim. E por que ele não fez isso antes, então? Ele ficou com eles 3 anos e pouco, por que não assoprou? E agora, depois que ele ressuscitou, que ele foi crucificado, é que ele faz isso? Porque agora, quem daria sequência seriam os apóstolos. Até o momento da crucificação, Jesus colocou os apóstolos, dando a eles a autoridade para curar. Mas ele deu a autoridade, ele não derramou ainda o Espírito Santo. Porque ainda quem estaria fazendo a obra seria o próprio Senhor. Agora, quando ele, crucificado, ele volta para ter com os apóstolos, ele aparece aos apóstolos, ele dá a eles o Espírito Santo, derrama sobre eles o Espírito Santo, porque agora
quem iria a responsabilidade de propagar o evangelho, de realizar curas, então seriam os apóstolos. Então agora estaria iniciando o ministério daqueles apóstolos. E para que eles pudessem fazer a boa obra, eles precisariam receber o batismo do Espírito Santo, né? Ou seja, eles precisariam estar ali selados, vamos dizer assim, com o Espírito Santo. Vamos entender assim, como se estivesse dando posse para os discípulos? Isso. Estava empossando os discípulos ali, não é? Porque concorda que, por exemplo, a palavra nos fala que Pedro ele era tão cheio do Espírito Santo de Deus que até a sombra dele curava. Se não fosse essa questão dele ser, vamos dizer assim, batizado com o Espírito Santo, essa obra não aconteceria. De jeito nenhum. Ele não produziria frutos. Ele teve o caráter dele totalmente moldado, né? Mudado Teve total. o caráter dele mudado. Não é? Ele teve o caráter dele transformado. Então tem um texto aqui que eu nunca vi pregar sobre isso, né? Hoje acho que a primeira vez que vai pregar sobre isso, vai ser hoje, né? Você pode comentar sobre isso. Eu nunca vi pregar isso. Estou vendo agora, pela primeira vez aqui. Estou entendendo agora. Jesus assoprou sobre o Espírito Santo e deu a eles poder para perdoar pecados. O que é isso? Olha aqui, ó. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Porque quando Jesus curava, o que ele costumava dizer? Perdoados são os pecados. Porque precisa haver uma cura espiritual. Isso significa que quando a pessoa está coberta de pecado, dificilmente a cura vai acontecer. A cura acontece. Se não houver uma remissão de pecados, não acontece a cura. E nem tampouco parte do Espírito Santo. Não. Então, ou seja, não é? É preciso, então, antes dos apóstolos receber o batismo, eles precisaram receber o Espírito Santo. E aí, então, com o Espírito Santo, foi dado aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Ou seja, para que a cura pudesse ser efetiva, era necessário que houvesse o perdão dos pecados. Havia essa necessidade. Então você vê, em muitos casos Jesus dizia, olha, perdoados são os seus pecados. O caso do paralítico que desceu lá pelo telhado, a primeira coisa que Jesus não disse, olha, está curado, você levanta. Ele falou, primeiro perdoados são os seus pecados. Ele falou isso também porque ele sabia que ia gerar o quê? O questionamento das pessoas que estavam ali, que faziam parte do sinédrio, dos fariseus. Isso quando o pastor, quando o obreiro, ele ouve o relato de alguém que está com algum problema e a pessoa está com um problema sério, ele descobre que está, é necessário que a gente faz isso aqui, né? Ensinar para os irmãos o arrependimento, né? Sim. É muito importante o arrependimento. É muito importante. E chorar até mesmo pelo que... Buscar o perdão. Buscar o perdão mesmo. Porque hoje, né, nós não temos a autoridade que os apóstolos receberam de perdoar. Ninguém tem essa autoridade de perdoar os pecados. Eu posso perdoar o que a pessoa cometeu contra mim, mas eu não tenho autoridade para perdoar os pecados dela. Essa pessoa, pecado confessado é pecado perdoado, né? Se a pessoa procura o pastor, o obreiro e relata o teu caso, para orar com ele, vai pedir perdão com ele, vai ajudar ele, né, na caminhada. Porque não há perdão sem arrependimento, não tem jeito. Exatamente. Né? E aí existe até uma diferença, assim, né? Você vê como a questão do Espírito Santo no Novo Testamento, no Antigo Testamento foi diferente, né? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele repousava sobre a pessoa em momentos específicos. Você vê o caso de Sansão. A força de Sansão não era constante. Não era não. O que a Bíblia fala? Que o poder de Deus, que Sansão foi tomado pelo poder de Deus. E aí, então, ou seja, a força de Sansão ela era
em momentos específicos, em momentos cruciais. E ali era o Espírito Santo de Deus que repousava sobre Sansão, naquele momento em específico. Inclusive no caso de profeta Elias, né? Elias, quando ele estava deprimido na caverna, ele estava vazio aquela hora ali. Ele estava vazio. Aí veio o anjo, né, e ministrou, e ele foi cheio, andou e tal. Porque a pessoa vazia, a tendência é essa mesma, né? Exatamente. E agora, uma questão importante. Quando nós recebemos o Espírito Santo, como recebemos o selo do Espírito Santo? Como? Mediante o quê? A conversão. A pessoa ela recebe, né, o Espírito Santo mediante a conversão, ou seja, só que ela ainda não recebeu o batismo. O senhor pode ler para mim, pastor, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14? Então, ou seja, nós recebemos primeiramente através da presença. Se a pessoa não tem qualquer? Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. 13 e 14, né? Isso. Vamos lá. Em quem também vós estáis, depois de o que ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Assim, quando nós nos convertemos, né, então temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, isso o que nos torna filhos legítimos de Deus, vamos dizer assim, filhos de Deus. Tá? Mas sem arrependimento, tá? Não existe, vamos dizer assim, não existe a filiação nossa com Deus. Sem arrependimento, a pessoa pode se converter, mas ela tem que se arrepender. O prazo que eles tiveram com Jesus, andando com Jesus, eles ainda não eram cheios do Espírito Santo. Então eles deram, na verdade, muito trabalho para o Senhor, né? Eles discutiam entre eles, brigavam entre eles, disputavam entre eles, queria botar fogo lá na Samaria lá. Orar para que fogo caísse, para que Deus... Eles eram tudo assim, sistematicamente falando, eles eram pessoas duras de coração. Duras de coração. Mas quando houve o batismo do Espírito Santo, o impacto do Espírito Santo, eles mudaram completamente a ponto de morrer na causa de Cristo. Sim. Mudaram completamente a vida deles, né? Exatamente. Então, um crente que quando deixa de Espírito Santo, quando ele não tem o Espírito Santo, ele é salvo, mas ele não tem força para nada, para resistir o mundo, não tem força para nada. Ele é um crente fraco, muito fraco e problemático. Exatamente, ó. Eu vou ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então, quando nós nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, ainda não o batismo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Então, existe uma diferença entre receber o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. É diferente. Tá? É diferente. Tá? E receber também, nós temos que entender o quê? Existe também a diferença entre receber o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Que tem gente, pastor, que acha que quando você recebe o batismo nas águas, recebe também o batismo com o Espírito Santo. Assim. Não. Batismo, receber o Espírito é uma coisa, o batismo nas águas é uma coisa, e o batismo com o Espírito Santo é outra, totalmente diferente. Um comentário aqui, ó. Quando o crente é batizado com o Espírito Santo, o primeiro sintoma é a libertação e comunhão da igreja. Né? É o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, né? Existe aí a comunhão. Exatamente. Uma pessoa que não tem comunhão com o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? É a igreja.
ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela não recebeu. Sabe o que acontece muitas vezes, pastor? A pessoa confunde a emoção de uma situação com o batismo. Tá? A promessa do Espírito Santo, tá? João Batista sempre deixou claro, né? João Batista sempre deixou claro que surgiria alguém maior do que ele, com uma autoridade maior, né? Ele dizia: eu vos batizo com água, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ou seja, ali no período de João Batista já existia a promessa, né, do batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, essa promessa ela vinha no período de João Batista. Tá? Após o retorno de Jesus, né, ao céu, os discípulos então obedeceram às orientações dele. Tá? Então lembra, primeiro eles receberam um sopro, ou seja, Jesus falou para eles: recebam o Espírito Santo. Tá? E os discípulos então, após Jesus subir ao céu, eles obedeceram a orientação de Jesus de não se ausentar de Jerusalém, com a promessa de que eles receberiam o poder de Deus. Atos capítulo 1, o versículo 8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, receberão o poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Aí eu confirmo aquilo que a gente falou no começo, né? Exatamente. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é vir sobre vós, e aí serei testemunhas. Aí sim. Quer dizer, na verdade, aí começava toda a história dos apóstolos, né? A obra, a revelação da igreja, começava a partir do enchimento do Espírito Santo, né? Exatamente. Olha aqui, o senhor está em Atos capítulo 1? Primeiro. Lê o versículo 14 para mim. 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O que eles passaram a fazer então? A buscar esse batismo. Perseverar, ou seja, eles permaneceram uma rotina de se reunir frequentemente e reunir-se em oração com Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Ou seja, né, eles passaram a buscar esse batismo. Eles permaneceram isso fazendo até o dia de Pentecostes. Tem um comentário aqui. Existe também a diferença entre batismo com o Espírito Santo e ser visitado com o Espírito Santo. Ninguém é batizado com o Espírito Santo várias vezes, mas pode ser visitado, né? Exatamente. Existe essa diferença. A pessoa pode receber a visitação do Espírito Santo e ser visitado pelo Espírito Santo. Então tem essa diferença. Quando você recebe a visitação do Espírito Santo, né, você sente a diferença. Uma pessoa uma vez falou assim: mas como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo se eu não falo em línguas? Mas falar em línguas é um dom que vem e não necessariamente... Tem uma pergunta aqui, pastor. Paz, irmãos. Quando acontece o novo nascimento? O novo nascimento? Assim, você vê, o novo nascimento é a partir do momento que você se converteu e que você se batizou nas águas. Então, quando você se batiza nas águas, o batismo nas águas é um testemunho de fé, de que você está sepultando o velho homem e que está renascendo uma nova pessoa. É a partir dali que você que entra esse renascimento. Pode ler um texto aqui? Pode ler. Aí fala sobre isso também, né? Colossenses capítulo 3, portanto,
se já restastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra do Pai. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, você morreu para o mundo não significa para você mais nada, você ressuscitou. Exatamente. Ou seja, nasceu de novo. Nasceu de novo. É o que Jesus fala para Nicodemos. O que Jesus fala para Nicodemos? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo e nascer da água do Espírito. A água do Espírito. É a partir dali. Tá? Ou seja, eu vou retomando aqui. Então, eles permaneceram mantendo essa rotina de constante oração até o dia de Pentecostes. É quando houve ali todo aquele reboliço lá que houve lá. Por isso aquele derramar do Espírito Santo. Tremendo que lá. Entendeu? Então ali, acho que é Atos, né, capítulo 2. 2. É aberto aqui. Lê para mim, é o versículos de 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como que um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. O 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Exatamente. Então, nós entendemos o quê? Que para receber o batismo com o Espírito Santo, eu devo viver a expectativa de recebê-lo. Esse desejo, ele é vivenciado, né, através da oração, uma constante busca, eu imagino, pastor, que os apóstolos ali buscando esse batismo, eles oravam fervorosamente. O que é orar fervorosamente? Com fé, né? Com fé, derramar, é abrir o coração ali. Com fervor, né? Com fervor. Não é eu simplesmente chegar, Senhor, batiza-me com teu Espírito Santo. Desejo, né? Desejo, vontade de buscar o Espírito Santo, vontade. Eu lembro que estava, uma ocasião que fui pregar na igreja, vale a pena contar isso, né? Uma igreja tradicional, né? Me convidaram para pregar nessa igreja e eu não queria lá pregar não, porque eles têm o costume, assim, eles não creem no Espírito Santo e tal. Mas eu tinha que ir lá porque tinha vida com uma pessoa de lá, e ele tinha pregado aqui, peguei e fui lá pregar. Aí chegamos lá. Quem estava sentado no primeiro banco da frente era o obreiro deles, né? Obreiro e tinha uma criança, parece que de 6, 7 anos, menino, filho dele. E hoje esse obreiro é pastor também, né? É pastor, é em Mauá. E começamos a pregar ali, durante a mensagem, Roberto, um menino de 6, 7 anos foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio, o menino ficou vermelho, começou a pular e falava a língua dos anjos. Na verdade, para eles foi um escândalo aquilo, né? E o pai ficou maravilhado de ver algo acontecer naquela igreja que nunca tinha acontecido então, né? O menino foi cheio do Espírito Santo. E hoje ele pastoreia na igreja de Mauá. Olha só. Nós vemos, assim, algumas características, né, da questão da oração, né, da oração, em alguns pontos, olha. Atos capítulo 2, diz assim, e perguntou, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. Eles responderam, nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito. Misericórdia. Qual seria aí? Atos capítulo 19, versículo 2. 19, 2, né? 19, 2. Nem sabia que existia. Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. Eles responderam, nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Oh, meu Deus. Né? Mas assim, quando Pedro, o senhor pode ir lá para mim em Atos capítulo 8, versículos 15 e 16? Atos 8, 15 e 16. 15 e 16. Vamos lá. Meu Deus meu. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que, se
que enchessem o Espírito do Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, houve necessário ali para que descesse o Espírito Santo uma oração, uma busca. Ali quem orava, pedia, também intercedia por eles com essa questão era Pedro. Mas como é um crente se baseia no Espírito Santo, tipo assim, o crente vai na igreja, ele não ora. Durante a palavra ele fica brincando, fica olhando no celular, fica trocando ideia com devia, fica preocupado de ir no banheiro e ir lá para fora, falar conversa besta, lendo outras coisas. Como é que ele vai receber o Espírito Santo desse jeito? Não recebe. Não recebe. Um crente desligado é como a Kelly falou ali. Você percebe já a questão do Espírito Santo na pessoa através da comunhão na igreja, na palavra. E a comunhão, quando fala em comunhão, não diz só em comunhão com os irmãos. É em comunhão com o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo engloba tudo. Engloba também a palavra, o interesse pela palavra, engloba tudo isso. Agora, se a pessoa ela não tem interesse na palavra de Deus, não tem interesse em buscar, o pastor fala fazer uma coisa, a pessoa simplesmente não concorda, não faz, ela não recebe, porque ela não produz frutos do Espírito para receber o batismo do Espírito Santo. Deus trabalha na obediência, né? Exatamente. Então, ou seja, o que pode acontecer muitas vezes é a pessoa, em alguns momentos em que ela está mais focada em Deus, ela receber de certa forma uma visitação e ela confunde essa visitação do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Seria a emoção? Que é a emoção. Ela pode estar mais suscetível, acontece alguma coisa diferenciada com ela, então ela confunde. Que é boa a emoção, né? É boa, é ótimo, mas ela confunde isso com o batismo com o Espírito Santo. Então, ou seja, ela foge, não é? A regra. Então, ou seja, ela simplesmente ali, se ela foge das questões da igreja, ela está deixando de receber, o que pode acontecer realmente, ela em algum momento sentir uma emoção diferente, algo diferente e confundir isso com o batismo com o Espírito Santo. Durante o culto, muitas vezes, né? Muitas vezes no culto, é muito comum sentir essa emoção, né? Uhum. Durante a mensagem, em vez o pastor está pregando e o povo está pregando e o povo, algum irmão se emociona, começa a chorar ali, recebe aquela visitação tremenda, essa emoção é gostosa demais, mas não significa significa que foi o batismo. Não significa. Como é que eu sei que então que a pessoa foi batizada? Através dos frutos que ela produz. Como é que eu sei que eu recebi o batismo do Espírito Santo? Através dos frutos que você produz. Mudança que você sentiu, né? A mudança que esse batismo faz na sua vida. Ou seja, através dos frutos, tem aquele ditado que diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Isso é verdade. É pelos frutos que o crente produz que você sabe se ele é batizado, se ele é revestido do Espírito Santo ou não. Como é que uma pessoa que não tem interesse pela palavra de Deus, que está no culto por estar, que fruto que essa pessoa produz? É a Bíblia que diz, né? A própria palavra que diz. Assim, após revestidos pelo Espírito Santo, Pedro e os apóstolos, eles começaram a ser movidos de uma forma, vamos dizer assim, sobrenatural. O que começou a acontecer milagres de forma extraordinária, conversões em massa, houve o quê? Uma poderosa manifestação então do poder de Deus. E isso, de certa forma, o que fez também, pastor? Fez com que a palavra de Deus, que o Evangelho de Deus fosse o quê? Impulsionado também. Você vê um exemplo disso quando Pedro e João estavam subindo para orar lá no templo com aquele coxo. E aí está uma outra coisa,
quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela tem, né, como fazer como Pedro e João fez. Olha para mim. Olha para mim. Ou seja, olha em mim, você agora vai olhar para mim, você vai ver aquilo que eu tenho. É diferente do que você vê muitas vezes aí, né, pastor? Olha, não olha para mim não, hein? Olha para Jesus. Tem uma pergunta aqui. Manda. A Marco Leonice. Quando a pessoa fala, tive um encontro com Deus, é a mesma coisa que ser calado ou é a mesma coisa que ser selado ou batizado com o Espírito Santo? Não. O encontro com Deus eu posso não ser batizado com o Espírito Santo, mas durante a mensagem é que nós estamos falando de ser visitado. A partir do momento que você é visitado, você recebe uma visitação, você teve um encontro com Deus. Tá? O batismo com o Espírito Santo é perceptível na mudança que a vida da pessoa ela tem, na mudança que das atitudes daquela pessoa. Ou seja, quando a pessoa ela recebe o batismo com o Espírito Santo, não é? Acontece uma mudança total na vida daquela pessoa. Você vê que muitas pessoas falam, eu tive encontro com Deus, mas a vida dela, as atitudes dela permanecem ainda as mesmas. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode dar um exemplo, pastor. Principalmente mulher, né? Qual é a mulher que não gosta de borboleta? Difícil. Todo mundo gosta, né? Sim. Você quer a coisa mais linda que a borboleta? As cores, né? Inofensiva, né? A borboleta é inofensiva. Né? Mas quando ela era lagarta, alguém queria. Não. Ela sofre uma metamorfose total, né? Exatamente. Quando é lagarto, ninguém quer, né? Então é mais ou menos assim, o crente quando ele não é nascido de novo, Quando ele não tem ali o batismo, ele provoca medo, né? Exatamente. Provoca medo, provoca pavor, né? Mas nada impede que essa pessoa tenha, que a mensagem fale de uma forma poderosa com ela, ela receba ali uma visitação. Não quer dizer que ela recebeu o Espírito Santo. E ali naquele momento, ela pode dizer, olha, eu tive um encontro com Deus. O que pode acontecer é ela confundir esse encontro com Deus com o batismo com o Espírito Santo. Deixando claro que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não deixa de ser salvo. Não deixa de ser salvo. Ele fica vulnerável também. Está vulnerável. A pessoa, quando ela é batizada pelo Espírito Santo, ela é guiada, é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Tem mais força, tem mais força, consegue resistir a cilados que o inimigo muitas vezes, as armadilhas que o inimigo lança contra ela. Consequentemente, tem os dons espirituais, dons do Espírito Santo, exatamente, sabedoria, né? Então tem tudo isso, né? Exatamente. Então, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ele agora, é importante saber que o batismo com o Espírito Santo, ele é fundamental, né, para a obra de Deus. E ele é para todo mundo que quiser, né? É para todos, né? É para todos. O que a gente quiser está disponível, né? Está disponível. Está para todos ali, basta a pessoa buscar. Então, ou seja, a pessoa quando é batizada com o Espírito Santo, até por parte dela, a comunicação do Evangelho, podemos dizer que torna-se mais eficaz. Porque aquela pessoa está cheia da sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus, gerando mais frutos. Não é? Então, ou seja, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, acontece ali um avivamento na vida daquela pessoa. Ela é avivada. Então, ou seja, né, a vida dela é transformada, a vida dela é mudada, as atitudes dela como pessoa passam a ser diferenciadas. É que ele foi ensinado quinta-feira, né? Os olhos do Espírito, né? Você começa a olhar com os olhos espirituais, né? Exatamente. Você não olha, na verdade, você não anda em trevas, não anda sem ter discernimento de nada. Porque quando a pessoa que anda em trevas, ele não discerne nada. Mas quando você tem o Espírito Santo, você consegue enxergar as virtudes da pessoa em meio de
defeitos, você consegue enxergar a virtude. Saber quando o diabo está usando alguém e quando não está usando. Quando alguém te ofende, você sabe quem está usando ele, você tem discernimento. Exatamente. É verdade, o Espírito Santo é importante mais na vida de qualquer ser humano que serve a Deus, né? Exatamente. Tá? Então, só para encerrar, é importante deixar bem claro: a pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela gera os frutos do Espírito na vida dela. O senhor pode ir lá para mim, pastor? Lá em Efésios, né, onde estão os frutos do Espírito? Posso? Efésios 6, né? Aqui todo mundo deve isso aqui. Para mim, mas eu acho que... E assim, então, ou seja, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, pode ter, ela vai ter aí, então, vai gerar inúmeros frutos, né? Vai passar a viver os frutos do Espírito. Ela passa a viver, então, os frutos do Espírito Santo. O jejum tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo? Não, o jejum é diferente. O jejum, eu posso jejuar, não é? Para buscar o Espírito Santo, para buscar esse batismo. Então, ou seja, para buscar o batismo com o Espírito Santo, eu posso entrar em uma questão de jejum e oração. Eu posso entrar em uma busca, né, jejuando e orando. Né? Ou seja, eu passo a gerar, a buscar de forma diferente. Então, ou seja, eu passo a gerar um propósito. O jejum ele vem com, aliás, é Gálatas capítulo 5, né, pastor? Gálatas 5. Gálatas 5, 22, né? Fruto do Espírito Santo. É para ler? Por favor. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Efésios também você falou? Se não me engano, em Efésios 6 também tem, né, os frutos do Espírito. Eu não me recordo agora o texto, Não. mas se eu não me engano está lá em... Efésios. Se eu não me engano, não lembro se é só em Gálatas, mas eu lembro que tinha mais um texto que falava. Que de cabeça a gente não... Sobre os frutos do Espírito Santo. Os frutos Então, aqui fala revestido toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Não, estou confundindo. Não, é Gálatas 5 mesmo. 5:22, né? Que está ali os frutos do Espírito Santo. Então, ou seja, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela gera esses frutos. Esses são os frutos que traz através dela: longanimidade, bondade, temperança. Tem mais comentário aqui, pode ler? Pode ler. Tem crentes que por não buscar os frutos do Espírito Santo, principalmente o domínio próprio, age dentro da igreja como se estivesse endemoniado, deturpa toda a palavra que é ensinada e pregada. Agora, mais um comentário: uma pessoa batizada nas águas e é visitada pelo Espírito Santo, fala em línguas? Os dons do Espírito, eles vêm através do batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela recebe os dons do Espírito. O dom de falar em línguas, ele é uma das questões do Espírito. Tanto que nós vemos quando, assim, primeiramente, voltando aqui ao texto, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Até então, não se falava em línguas. Lá em Pentecostes, quando de fato eles foram batizados, a palavra nos mostra que eles então passaram a falar em línguas. Essa é o ponto, minha visão, dentro da palavra de Deus.
Eu vou pela palavra. Então, ou seja, no meu ponto de vista, dentro da palavra de Deus, o dom de línguas, as línguas estranhas, elas vêm a partir do momento que a pessoa ela é batizada. Ela está cheia da presença. Quando a pessoa é batizada, ela está cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Aí acontece os dons, o derramar do Espírito, todas essas questões. Você não vê em nenhum momento, você vê a questão de falar em línguas a partir do momento do dia de Pentecostes ali, que é onde houve isso. O batismo. No livro de Atos, capítulo 10, na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio. Pedro estava pregando lá, né? E a Bíblia diz assim que enquanto Pedro pregava a palavra, né? Ou seja, o povo estava prestando atenção à palavra. Sim, estava atento. Enquanto Pedro pregava, caiu sobre eles o Espírito Santo, aos que ouviam a palavra. Vou ler de novo, 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios, porque se ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O que houve ali? Houve o derramar do Espírito Santo. Joel capítulo 2 cumprindo, né? Houve o derramar. Então você entende o quê? Que houve ali um batismo do Espírito Santo. Aí sim entra, porque os dons do Espírito eles só vão fazer parte da vida da pessoa quando ela é batizada. Quando ela é batizada pelo Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo. Enquanto ela não é batizada, ela é selada pelo Espírito Santo. Enquanto ela não é batizada pelo Espírito Santo, ela é selada com o Espírito Santo. Como eu falei, existe a questão da pessoa ser selada com o Espírito Santo, a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. São pontos quando você vai fazer o batismo, você diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, em nome. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. É outra coisa, é uma questão de buscar, de oração, até mesmo jejum, buscando esse batismo. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar o exemplo da Luana. O André e a Luana, quando eles buscaram através de jejum e oração o batismo do Espírito Santo. Eles fizeram um propósito. Então, ou seja, você quer o batismo? Eu fiz o meu propósito. Cada um faz um propósito diferente e busca esse batismo. Você pode fazer um propósito somente de buscar em oração. Você pode combinar o jejum e oração para buscar esse propósito. Você tem que estar focado nesse propósito. Aí sim você receber então o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não acredito muito assim que a pessoa, eu vou jejuar para ele batizar com o Espírito Santo. O jejum faz parte da nossa vida. O jejum faz parte. Então, você faz o jejum com um propósito. O jejum ele não funciona sem a oração. Exatamente. Agora, o jejum, quando você se propõe a fazer um jejum, o jejum você está fazendo o quê? Você está consagrando e sacrificando algo. Isso. Né? Então, ou seja, você está mostrando que você está disposto até a sacrificar algo por aquele objetivo, por aquele propósito. Então, ou seja, agora eu não posso, o jejum sem oração ele não funciona. O jejum ele tem que estar acompanhado da oração. É impossível, humanamente falando, é impossível. Aí entra aquela questão também, mas então eu vou fazer um jejum de... Não vou comer para conseguir isso, não é isso. Não é isso. Você vai fazer através de um propósito. O jejum ele funciona. Para que o jejum tenha eficácia, é necessário que haja um propósito, que haja uma constante busca em oração. Então é necessário que haja propósito. Essa é a questão. Eu posso fazer, que nem o André e a Luana, eles jejuaram e oraram. Foram. Através de jejum e oração. No meu caso,
Eu não jejuei, eu simplesmente busquei em oração. Se você, o caso da Kelly, a Kelly era criança, a questão dela foi ainda diferente. Então, existe um momento de cada crente e a forma como ela busca esse batismo. Eu entendo, eu vejo que o jejum, Deus recebe o jejum se a pessoa está com a vida no altar. No altar, não adianta jejuar e não ter nada. Se nada. a vida no altar, esse negócio de ficar jejuando, a pessoa não tem a vida no altar, é a vida errada, quer jejuar para fazer média com Deus, eu vou jejuar para me dar isso, vou jejuar para ganhar tal coisa. Eu acho que isso não funciona. Você deve jejuar porque você está com a vida realmente no altar do Senhor, né? Oferecendo a Ele o seu sacrifício, oferecendo a Ele o seu jejum, né? É isso que funciona, né? Exatamente. Eu estava orando e pedindo há um tempo e fui batizada. Aquela. Então, ela estava buscando, orando e buscando. É isso. Você pode somente orar, você pode orar e jejuar, você pode combinar, mas tem que haver um propósito, uma busca com propósito. Você viu o caso de Cornélio? Cornélio estava lá jejuando e orando. Sim. No caso dele, jejuava e orava, né? Quando o anjo mandou chamar Pedro veio e pregou e ele foi batizado com o Espírito Santo. Exatamente. Você vê que coisa interessante, né? Mesmo sem conhecer o Senhor, ele já tinha a vida de oração, né? E de jejum. Então, ou seja, tem toda uma questão diferenciada aí, não é? Que pode acontecer. Para que haja o jejum, para que haja o batismo com o Espírito Santo. Então, ou seja, existem toda uma questão que você busca, que você faz essa busca. Né? Tem pergunta aqui. Vai falar. Jesus disse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O que seria o fogo? Eu entendo da seguinte forma, tá? O batismo com fogo, que é falado lá, seria uma forma vamos dizer assim, uma purificação total. Não é? Então, ou seja, aquela pessoa estaria, na verdade, sendo totalmente purificada. Inclusive, quando fala fogo, não é o fogo normal que eles usam na cozinha, não. Eu já vi esse fogo, já tive vontade de ver. É diferente. Ele é outra cor, ele é outro jeito. É o fogo que Moisés viu lá na sarça, que não se consumia, né? Exatamente. Eu tive uma... existem situações que são diferentes, né? O senhor vai lembrar, uma ocasião estava... No dia que eu tive aquela pneumonia que eu fui internado, eu tive um sonho. O senhor vai lembrar quando o senhor vai se lembrar. Antes eu falei, olha, eu tive um sonho assim, 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 eu acordei. Quando eu acordei, o senhor estava entrando na sala. Eu estava num lugar e surgiu a figura de um homem, e essa pessoa era como se fosse um sol. E ela me dizia: já foste batizado nas águas, já foste batizado no Espírito, agora receba o batismo de fogo. E veio aquela questão como se fosse uma chama diferente na minha direção. É o fogo que queima pecado, né? Exatamente. Então, ou seja, quando você é batizado com fogo, ele está queimando, ali ele está, vamos dizer assim, purificando totalmente a vida daquela pessoa. É isso que eu entendo. Eita Deus. Esse é o meu entendimento. Existem pessoas que vão ter outro tipo de entendimento. Eu já vi pessoas falando que esse batismo com fogo, na verdade, é lançar a pessoa no inferno. O meu entendimento é de que a pessoa ela está, na verdade, sendo purificada totalmente. Esse é o meu entendimento. Purificação. Purificação. Tá? Porque quando você... Eu vou pegar um exemplo bem bobinho, bem besta. Mas
quando você vai assim num salão de cabeleireiro, a pessoa, ela, né, que você vai fazer ali a manicure, a pedicure, ela esteriliza os alicates dela, certo? Com o que ela esteriliza? Uma lâmpada de, como é que fala, de Calor. calor, né? Não tem Calor, um negocinho lá que coloca lá para esterilizar, né? Eu vou pegar um exemplo, então, ou seja, é tipo de um forno. Isso. É um tipo de um forno, aquilo aquece Milhares lá. aquece a uma temperatura que, assim, se você pegar o alicate naquele momento, você queima. É uma temperatura muito alta, não alto o suficiente para derreter o metal, mas alto o suficiente para matar toda e qualquer impureza que tiver ali naquele alicate. Então esse é o batismo com fogo. Estou pegando esse, é um exemplo bem bobinho, mas é para ficar bem claro. Mas não derrete o produto. Queima, mas não derrete. Então, ou seja, o batismo com fogo, ele vai queimar os seus pecados ali, totalmente. Vai estar te purificando totalmente. É isso que eu entendo. Tá? Esse é, como eu falei, esse é o meu entendimento. Existe aí, como eu falei, já vi pessoas falando que batismo com fogo, na verdade, é lançar aquela pessoa no inferno. Eu não concordo. É da base de fogo. Tá? O batismo com fogo é purificar a pessoa. Até escreveu aqui a Cleonice. Já vi as pessoas rodando e sapateando. Mas é verdade, também já vi. Já vi pessoas rodando e sapateando. Falou que foi batizada com fogo. Fiquei preocupada e também assustada, né, mano? Não, o batismo com espírito, batismo com fogo, o batismo nas águas são coisas diferenciadas. Bem? Eu espero que esse estudo tenha sido útil e importante na sua vida para você entender essa questão do batismo com espírito, do batismo nas águas, do batismo com fogo, que tenha sido proveitoso para a sua vida e que te traga benefícios para o bom andamento da sua vida. E lembrando também que quando alguém na igreja é batizado com o Espírito Santo, não provoca medo. Não provoca medo. Não, aquela pessoa, quando ela é batizada no Espírito Santo, eu vou reforçar, vou bater sempre nessa tecla. Ela tem bons frutos, ela gera os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que gera frutos do Espírito Santo, ela ama o seu próximo. Ela é uma pessoa diferente. Tá? Ela torna-se uma pessoa diferente. As pessoas têm prazer em estar próximos dela. As pessoas têm prazer em estar perto dela, porque ela era batizada, porque existe a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Paz,